MP dos Mais Médicos chega ao plenário na semana da terça. Aprovada na Câmara no dia 14 de junho, a medida provisória que cria a Estratégia Nacional de Formação de Especialistas para a Saúde, no âmbito do programa Mais Médicos, deverá ser lida para inclusão na pauta do plenário nesta terça, dia 20, a partir das 14 horas. Isso já era para estar tocando caixa, já era para ter avançado há muito mais tempo, já foi dito lá atrás. Primeiro, se a gente for discutir profundamente isso, a gente vê essa questão do financiamento universitário, dessa bolsa de estudos, inicialmente teria que ser voltado para as áreas onde o país tem maior necessidade. Sim. Né? E a gente observa que é o que menos acontece. Mas isso é outra condição. Vamos entender dos Mais Médicos. Fiquem à vontade, senhores. Mais assim, assuntos também que a gente esgotou de tanto falar. Precisa, assim, que tá, às vezes a gente dá mais valor. E nesse ponto, assim, eu acho que a política americana ela é muito objetiva. Está certo, está errado. A forma com que eles decidem, mas assim, uma coisa é clara e eles deixam claro pro mundo inteiro. Primeiro a minha casa, primeiro o meu cidadão, depois o imigrante. Não quer dizer que eu vou deixar o imigrante de lado, que eu vou deixar as relações internacionais de lado, mas é primeiro o meu. Sim, porque se você não tem o seu ajustado, como é que você vai querer abrir e auxiliar o outro? E aí o Brasil dá mais valor aos médicos que vêm de Cuba, não precisa é desobrigado agora de fazer o teste de competência e etc. Bora exercer. Só que dentro do nosso próprio país, os nossos próprios estudantes, os nossos próprios profissionais, a gente aí que fica postergando as decisões, os benefícios, para que eles comecem a atuar e assim, não só atuar e terem aí esse crescimento profissional, como atender áreas que não tem sequer um enfermeiro para tratar. Quem dirá um médico? Então é um atraso de maturidade que a gente tem, Márcio. Só que tudo culpa nossa também, assim, induzida pelo nosso governo. Porque aí eu repito e vou cansar de falar isso. Pode ser que nunca mude, mas eu não sim, para mim o que é certo, a gente tem sim que defender. Não, a gente não pode viver num país, a gente não pode ter um país onde para você ser eleito o criador de leis, basta você demonstrar que sabe ler e escrever. Se para você assumir um cargo até em cargo público, você vê que irônico, para assumir aí uma diretoria, mesmo de órgão público, você tem que comprovar a capacitação, o inglês fluente, etc. Falamos sobre isso esses dias. Sim. Só que para ser um deputado federal, basta você ler e escrever. Você não precisa ter nenhuma formação acadêmica, nenhum conhecimento de legislação. E aí a gente fica nesse atraso absurdo. Assim, o legislativo mais caro do mundo, maior e mais caro, e ainda assim a gente tem um atraso em questões tão básicas a esse ponto. Então é difícil esperar alguma coisa diferente, né? Juliana. Eu acompanho a reflexão no sentido de que os nossos, né, alunos em formação, os futuros médicos brasileiros tenham que ter essa prioridade de atendimento, tenham que participar desse processo e que, de fato, toda a política voltada para o incentivo da formação médica tenha que ser feita e que o Estado tem que linkar os seus programas. Não adianta eu financiar se eu não vou absorver lá na frente. É isso aí. Como é que o aluno que está fazendo medicina aqui na faculdade aqui de Cubatão, fez lá o FIES, está fazendo... Como é que ele vai ser absorvido no campo do trabalho? Né? Aí você tem o financiamento. Se você não tem oportunidade de trabalho para eles assegurado de alguma forma, como que isso funciona? A questão da migração é algo muito sério,
né? É claro que acho que se a gente pensar nas questões humanitárias, a gente sempre, o Brasil sempre deu aí exemplos de diplomacia nesse sentido, de acolhimento, de oportunidade, só que aí não resolve os problemas existenciais e assistenciais do país e absorve o problema que vem de fora. E muitas vezes não fiscaliza. E aí é onde a gente precisa refletir. E aí, quando você traz para a gente o contexto da preparação que precisa se ter para o exercício da função pública, que a gente entenda que esses agentes que representam, quem é que eu voto lá para deputado, me representa na voz e no voto para criar essas condições para que os brasileiros possam viver melhor. Se esse cara não tem um letramento exato, ou pelo menos coerente, ou pelo menos, né, não é só ler e escrever, precisa entender o que é a legislação. Aí eu crio um problema em cima de problema e em cima de problema. Então, o que a gente precisa primeiro, nós brasileiros, participar do processo político e entender como ele funciona. Quem vai pleitear precisa fazer o exame de consciência e dizer assim, não, peraí, eu posso, estou apto a isso mesmo? Porque como é que eu vou representar os outros se eu não estou ali entendendo? Parece que é uma disputa para quem tem mais voto, quem é o mais popular que entra agora. Mas é isso aí. Mais polêmico, mais... São as pessoas que têm ganhado eleição ultimamente no país. E sabe quando vai mudar isso? Nunca. Porque não teve na escola, você não tem conhecimento da escola. Não, e quem precisa votar para aprovar com que mude, com que você tenha um mínimo de capacitação para exercer, para criar leis, porque é isso que o legislativo faz. Ele cria leis. É exatamente quem entrou ali, precisa não provar apenas sabe ler e escrever. Como é que ele vai... não é do interesse dele. Vai tirar dele a oportunidade de continuar lá dentro do sistema. Não é do interesse dele. Então sabe quando vai ser aprovado isso? Mas nunca. E aí que tá. Aí sabe quando vai... E aí fica cômodo, porque aí você dá... a Juliana deixou isso de uma forma incrível pra gente, muito claro. Como é que você dá o crédito do FIES? Você dá o crédito pro FIES. Aí quando ele não tem um benefício... Aí não, aí você dá pro... Olha, eu te financei o teu estudo, tá? Você precisa me devolver esse dinheiro. Só que aí quando você sai... Olha, não tem um lugar, eu não tenho um benefício para te dar para você poder assumir um programa no Mais Médicos, para você ter condição de receber um dinheiro e me pagar aquele que eu te emprestei lá atrás, porque a gente já colocou aqui uma série de médicos estrangeiros que sequer precisaram fazer uma prova de competência para estar exercendo, então agora eu não vou conseguir te atender. Então, quando eu conseguir, eu te atendo. Aí ele fica devendo. Aí, quer dizer, a gente não ocupa o espaço com o nosso povo, a gente não dá a condição dele pagar a sua dívida e o buraco público fica ainda maior. Só que aí tá, você tem que ter um pingo de coerência, de pensamento para poder criar esse tipo de programa, esse tipo de lei. Mas quem aprova esse tipo de iniciativa? De repente, eu peguei o currículo do nosso amigo que vai assumir a posição 2 da Fazenda, e ele não tem nenhuma experiência econômica. Ele já foi na parte jurídica, assim, ele foi assessor especial do Haddad quando foi prefeito em São Paulo, então ele tem uma proximidade muito grande com o Haddad. Agora, para assumir a secretaria de um dos ministérios mais importantes do país, especialmente nesse momento, ele podia ser um assessor especial. Agora, o secretário da pasta, entendeu? E aí a gente começa a colocar pessoas nas posições que elas não conseguem produzir. A gente não anda. Eu vou chamar vocês para reflexão, não para esse momento, mas para um próximo programa a gente vai falar sobre isso. Primeiro, eu tenho a universidade pública e tenho o FIES. Ambos são custeados pelo governo, só que só um devolve. É isso. Ponto. Segundo, a universidade ela tem uma função de transformar a sociedade onde ela é inserida. Se o país tem uma deficiência em médicos, se o presidente, que há 20 anos atrás, no seu mandato, instituiu que se mudasse a forma de se dar oportunidade nas universidades, que se ampliasse essa condição, se ele hoje observa que daquele start para hoje pouco se avançou, quantas universidades públicas com cursos de medicina foram abertas nesse país?
E se você quer transformar uma região, instale naquela região universidade pública de medicina. Dê o curso, porque a função da faculdade é mudança onde ela é inserida. No setor em que ela, na região que ela é inserida, ela tem a função de transformar a vida daquelas pessoas. Esta é a função. Então, se você sabe que você não tem médico, começa a construir universidade onde nos rincões onde não tem. Ah, construiu, olha, fulano, você vai se formar aqui, você vai trabalhar no serviço público aqui, nessa região, por tantos anos. Ou você vai trabalhar agora, ou você vai trabalhar depois, quando você tiver mais experiência, mas você vai ter que cumprir esse trabalho aqui. Porque FIES e universidade pública é só a diferenciação de quem passou na condição. E o governo está dando o ensino. Se ele está dando o ensino, então traz a responsabilidade do trabalho de 4, 5, 10 anos no setor público. Porque senão a gente forma médico e o médico vai à iniciativa privada, porque o setor público também não vale a pena. Não valoriza. O cara quer salvar a vida, mas não dá condição. Mas isso a gente vai fazer. E aí eu queria só chamar uma atenção também, assim, para a questão da demanda, né? Porque, assim, quando você não pensa, não planeja as ações e não interliga essas ações, se eu concedo, seja a vaga pública, ou seja o financiamento para a formação, se eu não absorvo a mão de obra desse programa que eu criei, para cobrir a demanda que está reprimida, eu sei que eu não posso fazer isso agora. Então, contrata-se quem está vindo de fora, nesse regime, para poder cobrir a problemática. Ontem eu passei 1h30 no PS e meu filho não foi atendido. Começa por aí. A demanda existe. Nas cidades pequenas, médias, grandes, na zona rural, E olha que aqui tem uma no faculdade de Nordeste, medicina. no Sul. Existe demanda dentro do hospital privado, do hospital público. Isso vai sempre existir, porque a doença existe. O que não Ponto. existe. Agora, o que a gente precisa é qual é a demanda de atendimento do país e como a gente planeja a curto, médio e longo prazo, como a gente sana esse problema de saúde pública. Porque isso não é de hoje. Não é de hoje, não é de antes de criar mais médicos. Sempre foi um problema do Brasil atender com excelência o serviço de saúde. Mas isso, a doença Isso. se chama má gestão, Juliana. E É, a não. vacina, o antídoto é o voto. Só que desperdiça a vacina. E aí, qual que é o detalhe principal? Você também tem uma rede que você precisa, que precisa ser alimentada, que são os planos de saúde. Olha aí a confusão feita.